Maximilien François Marie Isidore de Robespierre nasceu em Arras, capital do Artois, província de Flandre, na França, no dia 6 de maio de 1758. Sua mãe morreu ao dar à luz a sua filha Henriqueta. Ele foi um político revolucionário francês, líder do governo após a vitória da Revolução Francesa. Robespierre tinha 7 anos quando seu pai abandonou a casa. Foi então criado pelos seus avós maternos. Com 12 anos, por boas notas, recebeu uma bolsa para o colégio Louis o Grande, em Paris. Em 1778, realizou o sonho de conhecer o filósofo Rousseau, que morreu nesse mesmo ano. Em 1781, depois de se formar em Direito, voltou para sua cidade natal. Apesar de descendente de pequena burguesia, detestava o luxo da nobreza. Com a advocacia, ganhava o suficiente para sustentar a pequena família. Como só defendia causas de gente humilde, continuava tão pobre quanto eles. Pobre de mavé. Agora, porém, com muito orgulho, como escreveu em uma carta, abre aspas para Robespierre: existe profissão mais sublime que defender os pobres e oprimidos? Fecha aspas para Robespierre. Nessa época, a França vivia sob o regime absolutista do rei Luís XVI. Em 1788, o rei reconheceu sua falência econômica, pois a nobreza e o clero se recusavam a pagar pelo luxo da coroa. Era muita mamata naquela época, e ainda hoje é. Pois é, a nobreza e o clero não pagavam impostos à coroa, e quem os sustentavam era realmente o povão, com altos tributos e impostos. O rei resolve convocar as eleições para os Estados Gerais, a fim de solucionar o problema. Os Estados Gerais constituíam a representação eleita de 3 estados: nobres, clero e comuns. Maximilien Robespierre denunciou as prisões arbitrárias dos devedores e a prepotência e estupidez dos estados privilegiados. Para defendê-lo, os amigos apresentaram seu nome como candidato. Em 26 de abril de 1789, Robespierre foi eleito um dos 8 deputados do Artois pelo 3º estado. Informados de que cada estado se reuniria separadamente, votando resoluções por ordem e não por voto nominal de todos os representantes, no dia 17 de junho de 1789, os deputados do 3º Estado proclamam a Assembleia Nacional e declaram que quem quisesse poderia unir-se a eles. Robespierre torna-se voz influente. Enquanto os deputados discutiam leis, a corte tramava uma maneira de liquidar a Assembleia. A queda da Bastilha. No dia 14 de julho, Paris estava em chamas. O povo tomava a velha e execrada prisão da Bastilha. O massacre era geral. A Revolução Francesa estava instalada. No dia 4 de agosto, a Assembleia votou a abolição dos direitos feudais e no dia 26 emitiu Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, um dos documentos fundamentais da história moderna. No dia 6 de outubro, o povo foi buscar o rei em Versalhes e obrigou a residir em Paris, longe das más influências da corte. Jacobinos e girondinos. Em Paris, os Amigos da Constituição fundaram um clube que ficou conhecido como Jacobinos, nome dos primeiros dominicanos instalados em Paris, e Robespierre tornou-se o líder do clube revolucionário, que sonhava com a República Francesa. Robespierre defendeu reformas radicais durante a elaboração da Constituição, o que lhe trouxe numerosas inimizades. Seu zelo extremado pelos ideais revolucionários e seu desinteresse material valeram o codinome de Incorruptível. Em julho de 1791, há uma cisão do Partido Jacobino. 200 deputados pediram desligamento e fundaram uma nova entidade, os Feuillants, grupo formado pela grande burguesia e a nobreza, fiéis ao rei. No dia 30 de setembro de 1791, foi declarada a Constituição e encerrada a Assembleia Constituinte,
e procedeu-se às eleições para a Assembleia Legislativa. Na nova Assembleia, os Feuillants eram minoria e os jacobinos começaram uma longa e dura luta contra os poderosos girondinos, que tinha relação com os armadores, banqueiros e negociantes ligados ao comércio internacional, que defendiam a monarquia constitucional. No dia 10 de agosto de 1792, é deflagrada uma insurreição do povo e a monarquia é derrubada. Os jacobinos invadem a velha prefeitura de Paris, expulsam os antigos funcionários e elegem Robespierre o membro mais influente. Em janeiro de 1793, os deputados votam a morte do rei, 387 pela execução imediata e 334 pelo adiamento da pena. Entretanto, no dia 21 de janeiro, o rei é executado na guilhotina e os girondinos são derrubados. No dia 27 de julho desse mesmo ano, Robespierre se integrou a um comitê de salvação pública, com a finalidade de enfrentar a situação de uma guerra. Iniciou-se um período de terror com execuções em larga escala. George Jacques Danton, grande personalidade da Revolução Francesa, que tentou bloquear a onda jacobina, aliando-se aos conservadores, teve um fim trágico, foi executado na guilhotina. Entretanto, isso não abalou a popularidade de Maximilien Robespierre, comprovada quando foi publicamente ovacionado após o atentado que sofreu em maio de 1794. Em julho, elegeu-se presidente da Convenção Nacional, com 216 dos 220 votos. Robespierre começou a perder o apoio da população que passava privações. Com o Grande Terror, viu a oposição crescer. Na Convenção de 28 de julho, Robespierre foi denunciado como inimigo da liberdade e declarado fora da lei. Foi destituído de seus poderes, preso e condenado à guilhotina. Robespierre foi o último a ser guilhotinado. Antes presenciou a morte de seus companheiros. Maximilien Robespierre foi guilhotinado na Praça da Revolução, hoje Praça da Concórdia, em Paris, na França, no dia 28 de julho de 1794.